palavra diante de ti. Essa persistência, esse permanecer que nos conduz para a nossa verdade. O encontro conosco mesmo é pressuposto essencial para o encontro com Deus e com os outros. Uma palavra muito cara ao Novo Testamento é o substantivo grego, hipomoné. Hipomoné significa constância, perseverança, fortaleza, paciência, permanência. É quando eu digo assim, eu já não aguento mais, e no entanto eu teimo, eu persisto, eu suporto, eu sustento, eu aguento. Não com a minha força, mas com a de Deus. Olha aqui o que é que a Escritura diz. De fato, é de hipomoné que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que Ele prometeu. E Jesus diz, aquele que perseverar, quer dizer, aquele que tiver hipomoné até o fim, será salvo. Não é fácil. Nunca foi fácil. Em muitas pessoas, percebe-se uma piedade, que é escape para esquivar-se da própria verdade. Refugiam-se em pensamentos e sentimentos piedosos, para não ter de enfrentar a própria verdade. Pensamentos e sentimentos piedosos, mas que não se afinam com a própria verdade. Tem uma ideia errada de si próprio. Uma piedade falsa. Não, a piedade verdadeira me leva a me reconhecer como eu sou. Sem complexo, sem medo, diante do Senhor. Por isso, no exercício que eu passei hoje de manhã, eu dizia, olhar sem me julgar. O que é que eu tenho de ferido? O que é que eu tenho de demônio? Né? Olhar e dizer, Senhor, eu sou assim. Ajuda-me a combater isso. Uma experiência que a gente tem que aprender a fazer é olhar para a gente como se a gente não fosse a gente. Eu explico. Depois, numa das meditações que ainda virão, eu vou explicar isso. Mas, por exemplo, por que é que eu tenho tanta facilidade se uma pessoa vem a mim e conta seus problemas? Eu tenho tanta facilidade de aconselhar a pessoa e de dizer, olha, não é o fim do mundo não. Falaram mal de você? Não, me tapa na sombra, não dói. Não é o fim do mundo. Mas quando é comigo, aí muda tudo. É porque eu não tenho a capacidade de olhar com objetividade. Então, quando eu vejo minhas feridas, ao invés de querer me defender, dizer, eu não tenho isso, encobrir, mascarar, que eu pegue assim, como quem pega o meu coração e diga, repare como eu sou, como é interessante, olha que presepada aqui, olha que doidice aqui, olha que ferida aqui. Pronto, agora eu vou tratar disso, em paz. Nem dizer, sou assim, vou morrer assim, nem mascarar, mas diante de Deus, dizer, eu sei que tu me amas assim como eu sou. Agora, que na tua luz eu tenha coragem de ver o que eu sou e me deixar curar por ti. Trabalhar para trazer a tua imagem bendita, que é Jesus Cristo. Esse processo a gente tem que fazer. Esse processo. Nós somos assim. Só Deus é perfeito. Só Deus é imutável. Só Deus é o ser consumado. Nós somos pó que o vento leva. Mas somos um pó amado. Somos caniços agitados pelo vento, mas preciosos aos olhos de Deus. Então, a piedade verdadeira me faz ver como eu sou. Me desmascara. A gente começa a ver cada presepada da gente, cada instinto de posse. Porque a gente é interessante, a gente tem facilidade. Ninguém tem dificuldade de se confessar e dizer assim, Padre, eu sou pecador. Pronto, até aí tudo bem. Olha, eu cometi assim uns pecadozinhos, mas quando se trata daqueles pecados, que são os mais profundos nossos, a gente tem uma dificuldade danada. Quanto mais o pecado é o nosso vício, é a nossa tendência, mais a gente se tranca para dizer. Por quê? Porque está arraigado. Porque fere a gente. Porque fere. Todos nós temos uns instintos primitivos, feios, desarrumados. Feios. Não são esses pecadinhos arrumados, não. Nós somos uns bichinhos. Eu me lembro quando era seminarista, nunca esqueço essas coisas interessantes. O seminário tinha mesa de 6.
6 seminaristas. E a comida do seminário não era nem muito boa, nem muito farta. Aí ficava ali os 6, a mesa, né? 6, 6, 6, o reitor ia dar a benção. E às vezes vinha um bicho mais bonito, uma coisa assim, ficavam os 6 olhando aqui, né? A gente rezando, mas vendo se dava um jeito para pegar aquele bicho. É o instinto da gente. Se a gente for seguir o nosso instinto, a gente vira bicho. Todos nós somos assim. Eu só estou dando um exemplozinho tolo. Mas a gente tem cada instinto, cada tendência, cada pensamento, cada sentimento. E a nossa tendência é o quê? É encobrir. Não levar a sério isso. Mas enquanto eu não levo a sério, eu não me conheço, nem me curo de verdade. Como é bom a gente reconhecer, veja como é que funciona o meu coração, veja como é que funciona a minha mente. Não precisa se acusar. Não precisa dizer como eu sou miserável. Não, não precisa. Veja como funciona. Como eu estou longe ainda de Cristo. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a sair de mim, do meu jeito, para chegar a Ti, do Teu jeito. Para que eu seja verdadeiramente aquilo que Tu pensaste de mim desde toda a eternidade. Mas sem permanecer, sem olhar, sem estar dentro de mim, eu nunca vou me ver de verdade. Pois bem, aí hoje tem, né, tudo quanto é coisa, tem terapia, tem o Hoffman, tem não sei o que, não sei o que. Vocês fazem tudo isso de graça, rezando todo dia. Todo dia, permanecendo na oração, na meditação da palavra de Deus, na adoração, de graça. E vão curando a vida. E é um processo que, quando é que termina? No dia que você morrer. Aí pronto, está maduro para a eternidade. Até lá é a vida todinha. O resto é ilusão, mas a gente gosta de ilusão, de moda. Então a gente vai. A humanidade é assim desde o começo dos tempos. Mas veja, se eu não permanecer, nada pode me ajudar. Nada. Mesma coisa que quem fazer regime. Eu quero emagrecer. Vou pro nutrólogo, vou para isso. Pode ir para onde você quiser. Mas se você não fechar a boca e não fizer exercício, não emagrece. Pronto. É a mesma coisa aqui. Não deleguemos para os outros o que é responsabilidade nossa. A responsabilidade de me construir. A responsabilidade de caminhar para o Senhor. Porque Ele veio até mim e caminha comigo. Pois bem, para terminar. Permanecer no deserto, na cela, quer dizer, no coração. E ele se torna um lugar de cura, pois descobrirei surpreso que no âmago do meu deserto, da minha cela, Deus está. Aí habita e aí permanece comigo. Posso então exclamar com toda a verdade: Deus existe. Eu o encontrei. Então, na minha tristeza, na minha situação de conflito, na minha dor, na minha escuridão, ali eu encontrei Deus. Quantas pessoas fizeram essa experiência? E na maior tristeza, tem uma história bonita. Aquele padre que fundou as escolas de Nossa Senhora, Padre Cafarel, que vai ser beatificado. Ele tem um livro 100 cartas sobre a oração. Eu li quando era rapazinho esse livro, um livro lindo. Cartas que ele recebia e que ele mandava aconselhando para a direção espiritual. E tem uma carta que é linda, Porque Sou Inês, o nome da carta, ainda me lembro. Era a história de uma senhora, ela se casou, jovem, bonita. E o tempo foi passando, com a idade, o marido aborreceu-se dela. E ela vivia para o marido. Mas foi passando a beleza física e o marido não era muito profundo, a deixou e foi viver com outra. E ela se sentiu realmente um lixo, trocada por outra, usada. Agora que não tinha mais o vício da juventude, o marido a deixou. E do fundo da tristeza dela, do sofrimento dela, ela começou a fazer uma experiência de Deus. E aí descobriu realmente o que era o amor. Então ela dizia: agora eu sei o que é ser amada. Ele me ama, Deus me ama.
independente de tudo. Me ama simplesmente porque eu sou Inês. Me ama por isso. Eu sou preciosa aos olhos dele. Pronto. Quem faz essa experiência é livre, é maduro, é feliz. É feliz. Encontrou a pérola de grande valor, o reino dos céus, o tesouro. Mas para fazer tem que chegar aqui, ó. Primeiro ela teve que atravessar o deserto da amargura, da rejeição, do desespero, da tentação de não ver sentido nenhum para a vida. Aí, graças a Deus, encontrou o Senhor e iluminou a escuridão dela com o Senhor. Bom, para meditar, algumas sugestões. Diante de Deus, procurar recordar em que ocasiões fugi do deserto, não permaneci, refugiando-me em atividades, fugindo da comunidade, dos meus problemas, fugindo de mim mesmo. Em que ocasiões fugir dos problemas? Procurar convencer o coração que tudo é mutável, tudo passa. Mas no meio do que passa, devemos permanecer em Cristo. E o caminho para isso é permanecer conosco mesmo. Os monges cartuchos dizem: enquanto o mundo gira, a cruz permanece fixa. O permanecer exterior, nos lugares, na minha comunidade, na minha família, nas minhas amizades, esse permanecer exterior condiciona, me ajuda a permanecer interiormente. E repetir: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ou então, quem permanece dá fruto de vida eterna. Bom, repare que essas meditações que eu tenho feito requereriam mais tempo. O ideal seria uma meditação dessa por dia, depois deixar vocês sossegados. Porque é muita coisa para a gente pensar, para mastigar. Mas aproveite um pouco o silêncio. Fique à vontade, rezando.